Abelhas colocando a umidade para fora em excesso, como no caso dessa bugia, dessa manda-saia aqui na entrada, essa outra manda-saia aqui também, com as marcas de vários pingos de umidade no chão, em frente às caixas, bolor por fora da caixa, alta umidade interna nas paredes da caixa e no plástico, própolis um pouco esquisito e amolecido, né, devido à absorção de umidade, e também mais umidade no plástico. São todas situações que ocorrem no meliponário após uma semana de chuvas, como foi o caso aqui do meliponário Irapitã. O meu nome é Carlos Almeida e hoje a gente vai conversar sobre o quanto a umidade afeta os enxames, principalmente quando há um excesso de chuvas igual ocorreu na última semana aqui no meliponário. A gente está em final de fevereiro, né? Comecinho de março, ainda verão, portanto susceptíveis às chuvas, mas isso pode acontecer em qualquer época do ano. O Brasil é um país imenso, a gente sabe que isso ocorre em diferentes épocas nas diferentes regiões, mas independente de quando e como isso ocorre, o meliponicultor tem que estar preparado para saber identificar se é normal ou não e quais ações tomar. Mas já adianto que sim, pessoal, isso daí é normal. Essa umidade para fora, a umidade na parede da caixa, a umidade no plástico, são todas situações normais. Uma que não é muito legal, que eu mostrei para vocês, é o bolor na parte externa, mas isso tem a ver com as caixas que não estão num lugar muito bom. Como eu já disse, vocês já viram, eu tenho aqui algumas centenas de caixas e por falha acaba uma ou outra, numa chuva mais intensa, acaba umedecendo. Ali foi bem pouco, é bem tranquilo. Hoje já saiu o sol, espero que pare de chover, mas o bafor está muito grande, a umidade está muito grande, a tendência é que chova de novo. Mas assim que o tempo ficar um pouquinho mais seco, basta dar uma raspadinha ali que tá tudo certo. O que não pode acontecer e que realmente daí sim é um grande problema, eu não mostrei para vocês por quê? Porque não tem aqui, que é o bolor internamente, tá? O bolor interno sim, daí é um problema. Pode ser um probleminha pontual, que não vai trazer um maior problema para o enxame, mas pode sim ser sinal de um enxame que já está se perdendo, ou que o enxame vai se perder devido a esse bolor. Então, como vocês já devem imaginar, para a gente observar o bolor interno, tem que abrir os enxames, e foi isso que eu fiz há 2 dias atrás. Dei uma paradinha na chuva, eu corri verificar todos os meus enxames para saber como que estavam, porque já tinham passado aí por uma semana intensa de alta umidade e de chuvas. Algumas chuvas com ventos fortes, e esses ventos, querendo ou não, acabam trazendo mais umidade para perto dos enxames. Então é natural que em uma chuva ou outra pegue um pouco de umidade nos enxames, porque proteger 100% você tem que deixar o enxame muito afastado. Esse local aqui, por exemplo, a chuva ela vem de trás. Grande parte do meu meliponário está voltado para leste e nordeste, então eu tenho mais chuvas do lado sul. Sendo assim, não pega chuva nos enxames, mas vez ou outra vem uma chuva de outro lado, temporal, né? A chuva vai de um lado, vem do outro, então esses temporais acabam trazendo chuva para as caixas. Vez ou outra é normal, não tem nenhum problema, principalmente com as caixas que vocês veem ao fundo, pessoal. E eu já falei algumas vezes, mas as perguntas sempre acabam se repetindo, né? Sei que tem muita gente chegando agora aqui no canal, então já peço que, caso esse vídeo seja interessante para vocês, não deixe de se inscrever e deixar o gostei. Então muita gente pergunta, essas caixinhas amarelas, essa daqui mesmo queimada, são todas envernizadas com verniz à base d'água, um vernizinho bem simples, não tem cheiro nenhum. Você pode passar na sua caixa mesmo já com enxame, e isso protege sim a umidade, porque grande parte das minhas caixas são de pinos, que é uma das madeiras mais susceptíveis ao bolor. Ela embolora muito fácil em contato com a umidade, mas passado um verniz, essa questão do bolor é muito fácil de ser controlada e a caixa fica protegida mesmo tomando uma chuvinha ou outra, né? Isso tomando uma chuvinha ou outra, pessoal. Então isso quer dizer que a gente tem que conhecer a madeira para saber onde vai colocar ou não. Eu tenho caixas que estão no tempo, no meio da mata, sem proteção de telhado nenhum, e a caixa está tranquila, está novinha, e eu não preciso me preocupar com isso, mas não são caixas de pinos, então você tem que conhecer a madeira para saber como que ela vai se comportar com a alta umidade, onde você pode deixar ela ou não, e o que esperar ou não dessa madeira, tá certo? Então,
todas essas primeiras questões que eu mostrei, a umidade interna, a umidade na parede, a umidade no plástico, são normais e um enxame forte e saudável tem condições tranquilas de lidar bem com isso, que as abelhas pegam essa umidade e jogam para fora, principalmente no caso das melíponas que a gente vê aqui atrás, que também ao mesmo tempo são as abelhas que normalmente acumulam mais umidade. Carlos, tem umidade na Iraí, tem umidade na Jataí? Provavelmente é porque entrou umidade nessa caixa. As abelhas também conseguem lidar com isso, mas, mais uma vez, é importante que o meliponicultor faça uma revisão caso tenha alguma dúvida. Tá, pessoal? Não precisa ter medo de abrir a caixa. Se você abrir com consciência, sabendo o que procurar ou não e fechando da maneira correta possível, faz parte do dia a dia do meliponicultor revisar os enxames quando tem dúvida de algum problema. Foi isso que eu fiz há 2 dias atrás. Nenhuma caixa com problema interno, uma ou outra com excesso de umidade, mas já era de se esperar. Aproveitei também para alimentar alguns enxames que há tempos eu não via, alguns enxames de mirins, outros enxames de mandaçaia, e essa parte da alimentação pode ajudar no controle da umidade interna. Como assim, Carlos? O mel das abelhas nativas é um mel mais líquido. O excesso de umidade externa junto ao néctar faz essa umidade aumentar ainda mais e essa umidade interna fica maior. Então, se a gente der um alimento mais concentrado, lembrando que a alimentação só quando é necessário, quando você não vai coletar mel. Aqui, grande parte dos meus enxames são focados na multiplicação dos enxames, então por isso eu venho e alimento elas. Alguns enxames eu alimentei então com mel de ápis, que é um alimento mais concentrado, ele já vai puxar essa umidade, não vai trazer problema para as abelhas, ou mesmo, no caso das mandaçaias, as que tinham necessidade, eu alimentei com um xarope mais denso, mais concentrado, para que elas não tivessem que lidar tirando umidade desse xarope. Então você vai fazer um xarope com menos água, mais açúcar, facilitando assim as abelhas. Beleza, Carlos, pode ser normal, tirando o bolor dentro da caixa, já falando também, né, bolor dentro da caixa, o que eu faço? Raspa ele, pessoal. Pega uma faquinha, um canivete, um formão, limpa ele e tira esse bolor. Pode passar um pano se quiser para tirar esse bolor de forma mais fácil, mas raspa e tira ele. Se a cera estiver afetada, tira essa cera. Se o enxame estiver muito fraco, pode ser necessário até transferência de caixa e fortalecimento desse enxame. Como que fortalece, Carlos? Com campeira, com disco de cria, com alimentação, com bombom de pólen. Aí vai depender de cada enxame e o que você tiver à mão para reforçar esse enxame. Mas dependendo do acometimento, então talvez seja necessário trocar o enxame de caixa. Carlos, e aquele própolis esbranquiçado, amolecido que você mostrou? É normal, tá, pessoal? O própolis, além de tudo, ele tem essa função de auxiliar no controle da umidade interna do enxame. Então, ele, como vocês viram, ele absorve a umidade, auxiliando assim os enxames. A questão da umidade no plástico, isso tem muito a ver com a força do enxame. Lá dentro a temperatura é 35 graus. Aqui fora, por mais que esteja quente, de noite vai estar mais frio, devido às chuvas, né, principalmente. Então vai haver essa umidade vai condensar no plástico, já que tem a questão ali do tipo do material. Então ele condensa ali e forma realmente gotículas, que as abelhas podem ou não colocar para fora. Como que eu posso ajudar, Carlos? Como é enxame forte, pessoal, você pode abrir, no caso das escaptotrigonas, você pode abrir uma frestinha nesse plástico. Como assim? Levanta o plástico junto com a tampa e coloca uma varetinha, um pedacinho de madeira. Ali vai ficar uma fresta e isso vai servir como respiro. As abelhas vão colocar mais própolis e ali vai sair essa umidade. Minhas caixas, como sou eu que faço, acabam ficando um pouquinho mais grosseiras. Então tem pequenas frestas, principalmente entre os módulos. Então isso naturalmente ajuda os enxames. Agora, se você tem uma caixa perfeitinha, sem nenhuma fresta, acaba dificultando para as abelhas. Então você pode erguer um pouquinho desse plástico e da tampa para que haja essa ventilação maior do enxame, além de que, num futuro próximo, elas vão acumular mais própolis, facilitando também a coleta, caso você tenha interesse de coletar própolis das escaptotrigonas. No caso das melíponas, elas lidam muito bem, tá, pessoal? Essa caixa que eu mostrei para vocês, com a umidade interna elevada, é uma caixa de cedrinho, madeira mais dura, que não absorve tanta umidade, então vai acumular nas paredes. O pinus, ele acaba absorvendo mais. O araucária, né, o pinheiro, também absorve mais. Então, mais uma vez, é importante o conhecimento da madeira para saber o que esperar ou não dela e o que o meliponicultor deve ou não fazer. Carlos, eu estou com uma tubuna há 15 dias na escapete, tem muita umidade. O que eu faço? Nada. Não tem o que ser feito, pessoal. Enxame em isca corre o risco de se perder. E faz parte do processo, tá? Não tem o que ser feito. Há muito tempo eu já venho falando, se você não me acompanha, vai mais uma informação aí, de furar a parte de cima da escapete para que o papelão absorva essa umidade.
papelão umedecido nunca foi nunca foi fator de perda de enxame para mim, mas isca sem furar já foi fator de perda. Caso o enxame já esteja mais tempo na escapete, com alta umidade, fluido rondando, você transfere que dentro da caixa você tem condições de auxiliar na melhoria desse enxame. Com relação, pessoal, à umidade, é isso. Então, muito cuidado. Revisem os seus enxames caso tenha alguma dúvida. Muita gente vem fazer perguntas para mim. Eu pergunto como que está internamente, a pessoa não sabe. Então, é importante saber o que olhar, como olhar, o que procurar. A caixa que está, a madeira que está, o ambiente que está o seu enxame, se é favorável ao desenvolvimento dessa espécie ou se não é, se essa espécie tem que ter mais contato com o sol ou menos contato com o sol. Isso são informações muito amplas que requeria aqui horas e horas de vídeo, mas todo esse conteúdo já está disponível lá no meu curso online de meliponicultura, o Meliponicultura na Prática. Então, se você quiser saber a mais sobre isso, o quanto as condições ambientais podem afetar ou não o seu enxame, como que as espécies se comportam com relação à umidade, ao excesso dela, à falta dela, o que fazer também na falta da umidade, as melhores caixas e madeiras para construção e como se constrói uma caixa de abelha nativa, tem tudo lá no meu curso. Primeiro link aqui na descrição desse vídeo, o Meliponicultura na Prática. Por que na prática? Porque além de aulas teóricas como essa que a gente está tendo aqui agora, onde eu pego e falo para a câmera sobre assuntos muito importantes, né, que obviamente são importantes e afetam diretamente os enxames, eu mostro os manejos práticos com os enxames que, na minha visão, como eu já disse várias vezes, é a melhor forma da gente aprender com as abelhas. Fazer o manejo e mostrar o resultado depois, o que acontece ou não, as dificuldades que podem ocorrer na evolução de um enxame, seja de uma divisão, seja de uma transferência, ou seja de um simples resgate ou enxameação natural para uma caixa ou para uma isca. Tá certo? Então, aguardo vocês lá na plataforma. As aulas já estão disponíveis para assistir quando e quantas vezes quiser. Basta clicar no primeiro link abaixo ou entrar em contato no WhatsApp da descrição para tirar qualquer dúvida também com relação às abelhas nativas, aos produtos que eu comercializo e ao Meliponicultura na Prática. Mais uma vez, se esse vídeo agregou alguma coisa para você, não deixe de deixar o gostei, se inscrever no canal quem não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu leio todos os comentários, tento responder a maioria, mas já tá sendo bastante aí, mas ainda assim eu tento responder a maioria, além de basear nesses comentários para trazer cada vez mais vídeos mais informativos e que respondam às dúvidas de vocês. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.